Olá, nesse vídeo aqui nós vamos discutir então sobre o que acontece quando nós temos a transformada de Fourier de um sinal periódico. Eu acho que essa discussão ela é muito interessante porque ela vai trazer alguns insights, mas você já vai ver, né? Primeiro aqui, né, antes de começar esse vídeo, eu queria falar aqui dessa transformada aqui de Fourier, dessa transformada aqui, que na verdade é uma transformada inversa, né? Aqui tem um fzinho a menos 1, né? Uma transformada inversa, ou seja, nós estamos passando da frequência para o tempo, né? E a transformada inversa de um impulso na frequência, né? E você pode ver aqui que esse impulso ele está deslocado aqui numa frequência ômega zero, né? Ou seja, basicamente aqui nós temos o gráfico aqui do espectro, um impulso aqui, né? Um impulso e um lugar genérico aqui, ômega zero, né? E nós vamos então calcular o que isso corresponde aqui no tempo, né? Daqui para cá, nessa igualdade, nós estamos basicamente aplicando a fórmula, né, da transformada inversa de Fourier. Você pode ver aqui que temos o 1 sobre 2π na frente e a integral, né, de menos infinito até infinito da função que nós queremos calcular a transformada inversa, e na j ômega t d ômega, né? E daí aqui embaixo nós já temos a resposta, né, que é 1 sobre 2π e na j ômega 0t. Olhando graficamente, né, o que aconteceu da linha de cima para a linha de baixo, nós tínhamos aqui uma função e na j ômega t, né, uma função de ômega, digamos que ela faz algo assim, não é exatamente isso, né? E nós tínhamos aqui um impulso aqui multiplicando ela, né? Quando nós fazemos essa multiplicação, o impulso ele vai ser zero para todos os valores diferentes de ômega zero, né? Então se nós fizermos essa multiplicação é zero vezes alguma coisa que vai ser sempre zero, né? Então, para todos os lugares diferentes de ômega zero, esse produto aqui vai ser zero, né? E daí, exatamente no ômega zero, vamos ter um impulso que vai assumir esse valor aqui da função e na j ômega t. Por isso que ficamos aqui com e na j ômega 0t, né? Porque é um número mesmo, né? Então, a resposta vai ser um impulso com a área de e na j ômega 0t. Nós sabemos que esse impulso ele tem aqui uma amplitude infinita, né? Mas ele tem a área então de e na j ômega 0t. Então, e na j ômega 0t. Só que daí nós vamos fazer essa integral, então nós vamos pegar justamente essa área. Ou seja, nós estamos pegando a área do impulso, que é na j ômega 0t. E aqui o 1 sobre 2π ele foi carregado daqui de cima daqui para baixo, né? Então, daqui para cá, nós concluímos então. Eu vou escrever aqui embaixo, né? Então nós concluímos então que se nós temos aqui no tempo uma função e na j ômega 0 t, a transformada de Fourier dela, ou seja, ela no domínio da frequência, vai ser 2π que multiplica o impulso deslocado de ômega menos ômega 0, né? Essa fórmula aqui ela é bem interessante também, porque nós podemos considerar também o caso que o impulso ele está centrado no zero, né? Se o impulso ele está centrado no zero, vai ter um ômega 0 igual a zero, né? Então aqui corta, né? E aqui nós teremos um e na j0, que na verdade seria um e na 0, que é igual a 1, né? Então já dessa propriedade, se você souber dela, você já sabe de cara que a transformada de Fourier do sinal contínuo, né, do sinal on, é igual a 2π vezes o impulso. Pois bem, agora você deve estar se perguntando o que tudo isso aí tem a ver com funções periódicas, né? Que já que é o título do vídeo esse, né? Pois bem, você deve se lembrar, né? Que lá da fórmula de Euler, que nós usamos o curso inteiro já, né? Você deve se lembrar que nós podemos pegar uma função cosseno, né? Um cosseno aqui de x, e nós podemos escrevê-lo como uma soma de exponenciais, ou seja, um e na jx mais um e na menos jx sobre 2, né? E você percebe aqui que são justamente as exponenciais complexas que nós estávamos falando daqui do começo, né? Então, se nós sabemos aqui a transformada de Fourier de uma exponencial complexa, nós podemos encontrar a transformada de Fourier de uma função cosseno. E nesse caso aqui, nós podemos usar justamente a propriedade da linearidade, né? Nós temos um e na j ômega 0t, né? E aqui nós temos um e na j alguma coisa, que pode ser um ômega 0t, né? Então podemos fazer um x igual a ômega 0t. E assim nós podemos obter por linearidade a transformada do cosseno, né? Eu não vou calcular ela aqui agora, né?
mas eu vou mostrar aqui o valor, que então se nós temos um cosseno de ômega zero que multiplica um t, a transformada dele vai ser uma soma de dois impulsos. No caso, esses impulsos aqui vão ter uma área de π, e vai ser um deslocado para menos ômega zero, né? Então vai ficar impulso de ômega menos ômega zero, somado aqui com outro impulso, e que ele está deslocado em ômega mais ômega zero, né? Então graficamente aqui o que nós temos, é que se nós temos aqui um cosseno aqui no domínio do tempo, esse cosseno ele no domínio da transformada de Fourier, ele vai ser nada mais do que dois impulsos, um aqui, né? Esse aqui está em menos ômega zero e esse aqui está em ômega zero, né? Aqui esse cosseno ele tinha uma frequência angular de ômega zero, né? E eles vão ter valor π vezes a amplitude do cosseno, né? Nesse caso aqui eu estou considerando um cosseno de amplitude 1. Ok, então nós já temos aqui a transformada de Fourier de uma função periódica, e seria, digamos, a função periódica principal, né? A função cosseno. Agora nós vamos ver como que isso se generaliza, né? E para isso, se você se lembra bem dessa equação aqui, essa aqui é a série de Fourier. E se você se lembra bem, essa série de Fourier, ela se aplica para sinais periódicos. A série de Fourier, então, ela vai descrever um sinal periódico em função de cossenos, né? E nesse caso aqui é a série de Fourier na forma exponencial, em que nós nada mais estamos fazendo do que transformar os cossenos em exponenciais. Então fica uma somatória de menos infinito até infinito de coeficientes complexos de n que multiplicam uma exponencial complexa, que na prática seria uma soma de cossenos, né? Então, se um sinal periódico ele pode ser representado por esse somatório aqui da série de Fourier, então nós podemos ver o que acontece, ou seja, qual que é o comportamento de um sinal periódico, calculando a transformada de Fourier da série de Fourier. É bem interessante isso aqui, né? Mas vamos olhar aqui o que acontece, né? Se você se lembra, né, a transformada de Fourier ela vai ser uma integral de uma função x de t, né? E essa função de x de t ela vai ser multiplicada por uma exponencial, que no caso é um e na menos j ômega t dt, né? Mas o que importa aqui é que essa é uma integral na variável t, né? Isso aqui é uma integral na variável t. Ou seja, o que será afetado dentro desse somatório aqui é o que tem variável t no meio. Então você olha aqui, esse somatório aqui ele não vai ser afetado, né? Ele é um somatório em n. Aqui nós temos coeficientes de n, na verdade isso aqui são números, né? São números complexos, mas eles não deixam de ser números, ou seja, eles são constantes para as integrais, eles vão ficar para fora, né? E nós só temos o t aqui nessa parte aqui, né? Ou seja, só essa exponencial aqui será afetada pela transformada de Fourier. Nós vamos fazer uma integral de um somatório, que é um somatório de integrais, né? Mas então nós vamos ficar então com um somatório de dn's que vão multiplicar as transformadas dessa exponencial aqui. Ou seja, escrevendo melhor, se nós fizéssemos então a transformada desse x de t, que vai ficar um x de ômega, né? Ele vai ser a somatório de n indo de menos infinito até o infinito dos dn que estão multiplicando as transformadas desse e na j n ômega 0 t, né? Só que essa transformada aqui nós acabamos de calcular, né? Essa transformada aqui, ela nada mais é do que o impulso, né? A transformada da exponencial de j ômega 0 t é 2π vezes o impulso deslocado de ômega 0. Ou seja, nós concluímos então que a transformada de Fourier dessa série de Fourier, ou seja, a transformada de Fourier de um sinal periódico, ele vai ser um somatório de n indo de menos infinito até o infinito de dn's que multiplicam impulsos. E esses impulsos eles estão um deslocado do outro de ômega 0. Da mesma forma aqui que aconteceu para senoide. Para senoide nós tínhamos uma soma só de dois impulsos, né? Mas já era um somatório de impulsos. Agora se nós tivéssemos um sinal periódico aleatório assim, e nós calculássemos a transformada de Fourier
fazendo a integral mesmo e depois fazendo o somatório dela, nós ficaríamos então com um somatório de impulsos. E isso tem uma conexão muito legal justamente com a definição da transformada de Fourier, porque a transformada de Fourier ela é um caso limite da série de Fourier quando nós temos um período infinito, né? Mas se você se lembra bem lá do primeiro vídeo que eu estava discutindo sobre isso, né? Nós tínhamos aqui que se nós ficássemos aumentando o período de uma série de Fourier, os palitinhos eles iam ficando cada vez mais próximos, né, até ficar uma coisa contínua, né? Eles iam ficando cada vez mais próximos, só que eles iam diminuindo de amplitude, né? Eles iam diminuindo de amplitude. E daí meio que podia ser um resultado não intuitivo, né? Porque nós tínhamos meio que nada, né? Porque eles iam tendendo com a amplitude deles a zero. Só que aqui nós temos então uma explicação do porquê que nós não temos zero, né? Porque aqui calculando a transformada de Fourier de um negócio periódico, nós temos impulsos. E esses impulsos aqui, eles têm altura infinita, né? Então eu gosto de imaginar que naquelas vezes que nós calculávamos a série de Fourier, que nós tínhamos palitinhos aqui, esses palitinhos, eles meio que possuem no domínio no espectro aqui da frequência, esses palitinhos eles meio que são impulsos infinitos, e nós estávamos considerando a área. Eu não tenho certeza se é exatamente isso matematicamente, mas eu acho que é uma explicação muito boa, talvez intuitiva, né? De novo, isso aqui não é uma dedução formal do que acontece quando nós estamos fazendo o limite da série de Fourier para períodos infinitos, né? Mas mesmo assim eu acho que é uma conexão que vale a pena ter do que acontece entre a série e a transformada de Fourier. E de qualquer forma, se você calcular a transformada de Fourier de um negócio periódico, você vai obter justamente uma sequência de impulsos. Mas é isso por esse vídeo então. Então até o próximo.